E aí, povo, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do Paradoxo Urbano. Sejam bem-vindos. Já sabem, né? O vídeo não tem qualidade nenhuma, por isso deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva para ver que vai um dia ele tem qualidade, né? Quer dizer que hoje eu estou aqui na cozinha, né? Então o fundo ali com os livros não tá rolando. E eu tô aqui, na verdade, fazendo um tutorial, um cursinho na Udemy, que não tá pagando por esse merchan, porque eu operei e tô de repouso, tô me resguardando, então tô aproveitando o tempo livre quando dá. Não tem ninguém em casa nesse momento, então tô estudando e aproveitei gravar o vídeo. Como eu tô operado bem na região do abdômen, tem hora que eu tenho que ficar deitado, ficar sentado de um jeito mais corretinho tá difícil, tá doendo. Mas é isso aí. E o que eu quero falar hoje é de novo da série do momento The Last of Us, ou como ficou conhecido agora após o episódio número 6, The Camarada of Us, ou The Lost of Camaradas. Se tivesse aqui um bom editor, tocava a Internacional Comunista nesse momento. Para você que não está acompanhando ou ainda não viu, vai ter spoiler nesse momento, então por favor, deixe o comentário, like e pula isso aí. Se você não liga. No episódio 5, nós temos o final da história do Henry, hein? Com seu irmão, toda aquela treta e tal. E no final do episódio, e no episódio 6, nós temos finalmente o encontro do Joel com seu irmão. Depois deles caminharem muito, irem para uma região mais afastada, uma região que está passando até por época de neve, e eles chegam numa comunidade que se uniu para se proteger, tanto que eles são cercados por pessoas com cavalo armadas, vem um cachorro para cheirar eles, para ver se eles não estão infectados, o cachorro é treinado para isso. O Joel até fica pensando, puta, como é que vai ser com a Ellie, que ela tem a marca e tal, não sei o que, mas não acontece nada. E até uma hora que ele fala quem ele é, que está buscando o irmão dele, e o pessoal leva ele, encontra o irmão dele e tal. E aí o que está deixando os reaças piradinhos, né, é que quando o pessoal está apresentando ali o espaço para ele e para ele, eles falam que tudo é dividido, a comida é dividida, as obrigações, tal, não sei o que. Aí ele pergunta, então você que manda? Eu falei, não, eu sou parte de um comitê, eu fui eleita para cuidar dessas pessoas junto com esse comitê e tal. E aí ela vai explicando até uma hora que o Joel fala assim, peraí, isso aí é tipo, tudo dividido, tudo compartilhado, é comunismo. O irmão dele meio fica assim, e ela fala, não, sim, aqui é uma comuna, né? Nós somos comunistas, né? Aí já toca internacional. E aí o povo tá doido. O povo pirou. Que no jogo, nesse momento, tem essa descrição, mas não tem o nome comunismo. E você sabe que em muitos casos os caras gostam da ideia, mas o problema é o nome, né? Isso faz, por exemplo, para a crítica que tem no The Boys, quando a vilã lá, que eu não lembro o nome da segunda temporada, ela claramente é uma nazista, claramente está falando uns bagulho antissemita, claramente está sendo uma preconceituosa do caralho, mas ninguém fala o nome. Ela não fala o nome nazismo, né? E tá lá, ela é demais, ela não sei o que. Até uma hora que descobrem que ela era uma nazista do caralho, e aí cai a fama dela, tá? Mas ela fala, todo mundo gosta do que eu falo, só não gostam da palavra nazista. Porque isso é um fato. As pessoas, em muitos casos, não sabem que já existe uma doutrina, um pensamento, uma ideologia que engloba aquilo que elas estão gostando, né? Então tem muita gente que é preconceituosa, tem muita gente que é safada, tem pensamento fascista, nazista, e acha que aquilo não é isso, porque não tem o conhecimento, né? Claro que, né, sempre tem uns aproveitadores que vão lá, você não gosta de fascista? Explica aí o que é fascismo. Irmão, não precisa nem saber, né? Você fala, não gosto. Pô, saber explicar é mais complicado. Aquela pessoa é ou não é mais complicado de falar, tal. Mas sim,
Historicamente, não tem como gostar. Ponto. Entendeu? Então ficou a discussão. E aí nas comunidades, nos grupos, tá um blá blá blá, tá uma choradeira, tá um negócio maluco. E é muito lindo ver os nerds reacionários pirarem. E não só os nerds, é um monte de gente liberal, com os pensamentos mais toscos, falando, então só depois de um apocalipse pro comunismo funcionar, e não sei o que, e pipipi. Não é à toa que uma das pessoas que falou isso vai na Jovem Pan e no Monark, né? Então o que a gente pode falar sobre isso? Falando do episódio, foi um episódio bem interessante. Eu acho que faltou um pouco ali de uma emoção. Vocês não sentiram? Quem viu? Faltou uma coisa, talvez ficou muito rápido num episódio só. Talvez aquela questão da Ellie com a outra menina ali podia ser trabalhada mais a fundo. Não sei se eles não queriam usar essa menina como a menina do jogo 2. Só tô aqui, só tô jogando no alto. E teve ali a parte final, né? Que o Joel tá machucado, aquela coisa. Sabemos que ele não vai morrer. Quem já jogou o jogo 1 e manja do jogo 2 tá ligado qual é que é. Mas rola uma atenção, principalmente para quem não viu quem não jogou. E não acompanha as notícias, informações. Até porque quando o Last of Us saiu, eu tinha um podcast com uma galera falando de coisas de geeks, tecnologia, cultura e tal. E a gente falou do Last of Us. Então naquela época a gente estava bem antenado. Então, da questão do comunismo. É interessante a gente ver que a maioria das pessoas que criticam a questão do comunismo, primeiro, não sabem o que é o comunismo, não sabem definir nada sobre o comunismo. Segundo, que eles usam experiências que ocorreram em países ou estão ocorrendo para falar que o comunismo não deu certo. Então, o primeiro ponto, o comunismo, foi pouco definido, diríamos assim, pelos teóricos, porque é algo que a ser alcançado. Então, não tem um formato claro, porque vai depender da base de antes, que é o socialismo, e como aquilo vai se organizar naquele grupo. Primeiro de tudo, tem que pensar que o comunismo ele tem que ser internacional. Não vai adiantar um país virar comunista. Vai ter que, a galera virar, porque as experiências socialistas já sofrem com ações e ataques imperialistas dos grandes países do capital, para ferrar aquela experiência. A gente vai falar mais desse ponto. Então, um país só fica muito vulnerável. O ideal seria, obviamente, todo mundo entrar nisso. Um ponto claro sobre o comunismo: o fim do Estado. O comunismo vai superar o Estado. Então, se essas experiências que eles dizem comunistas têm Estado, e todas têm Estado, não são comunistas. Ponto. São experiências socialistas. Eu tinha separado aqui um texto, mas justo na hora que eu fui começar a falar, eu deixei o notebook fora da tomada e aí reiniciou e não pegou a aba, Então, numa simplificação bem simples, vamos pegar aqui onde é que está o link que eu coloquei. Eu devia me preparar melhor para essas coisas, gente? Eu sei, desculpa. Não vamos usar sites como Brasil Paralelo, essas coisas, porque já basta de fake news. Então vamos aqui. O socialismo é uma ideologia política e econômica que estabelece críticas ao modelo de sociedade capitalista, bem como meios para a sua superação.
Os primeiros os pensadores do socialismo foram entendidos como parte de uma vertente chamada socialismo utópico. Defendiam a construção de uma sociedade igualitária por meio das reformas. Outra vertente, desenvolvida por Marx e Engels, ficou conhecida como socialismo científico, porque propunha a transformação da sociedade por meio da revolução. Então, a primeira coisa que a gente tem no socialismo é o fim da propriedade privada dos meios de produção. Né? Propriedades privadas dos meios de produção. Não é a tua casa, meu querido, não é teu Corsa financiado. Né? São as grandes fábricas, as grandes fazendas, grandes monopólios que atualmente servem para esse poder que eles geram, manipula a política e a sociedade. Eles vão ser usados para melhorar e trazer isso para a sociedade, todo esse lucro, esse poder voltado para a sociedade. Né? Com isso, tentando criar uma sociedade igualitária no sentido da desigualdade social, não que seríamos todos iguais, não é todo mundo veste vermelho, todo mundo usa barba, não. Assim, ninguém passar fome, por exemplo, para que todo mundo consiga não ter que vender o seu trabalho para sobreviver, né? Todo mundo ter teto. Pode não ser um teto que você comprou, pode ser uma casa no governo socialista deixou com você, mas você não vai morar no relento. É usar a força do Estado para realmente existir pleno emprego, né? Porque o Estado é o único que tem essa força. Para os liberais, para o pensamento vigente, se a gente chegou a 4 5% de desempregados no governo Dilma, é pleno emprego. Quer dizer, somos 200 milhões de pessoas. Tem ali 5 milhões de desempregados, 10 milhões, então é pleno emprego. Quer dizer, essas 10 milhões de pessoas, whatever, né? Mas, não, pleno emprego é pleno emprego. Entendeu? Isso e outros pontos. Então, o que tivemos em algumas experiências, por exemplo, os caras pegaram, por exemplo, na União Soviética, grandes fazendas e realmente foram lá e tomaram. Há relatos, não vou entrar no tema porque não me aprofundando, que teve ali uma questão de pagar e também não foi uma questão assim, tomamos e o senhor perdeu, não. Agora, isso aqui é parte, tem lá as comunas, as conscosas, eu não sei, indicarei alguns links aí para que explique isso melhor. Então, aquela fazenda faz parte de um grupo agora e a produção dele vai ser distribuída para geral. Tá? Então, no socialismo não tem essa coisa de o pessoal falar que depende da humanidade, que todo mundo, não dá para ser todo mundo bonzinho. Não tem nada a ver com ser bonzinho ou não. Em sim, sobre um sistema que tem uma visão diferente de vida. Tá? Só que eu não parei o áudio aqui. Só que para que isso funcione, tem as questões, por exemplo, dos outros países, né? Que eles estão ali, eles não estão muito interessados em um modelo onde a vida das pessoas melhore, porque isso obriga eles a melhorar essas vidas. Os principais avanços nos Estados Unidos de direitos civis e sociais começam a ocorrer pós a criação da União Soviética, que eles começam a olhar lá e os avanços que lá ocorrem na questão social, até das mulheres votarem, direitos civis e tudo mais, impulsionam acontecimentos nos Estados Unidos. Então, isso é um primeiro passo. Né? Como os países não deram certo. Bem, a Rússia era um país praticamente agrário antes do comunismo. Praticamente agrário. Tinha pouquíssimas máquinas agrárias de grande porte,
tudo, acho que tinham 16, 17 para a União Soviética inteira. Né? Enquanto a Inglaterra, por exemplo, que é uma ilhota, tinha mais de 1000. Né? E esse país, essa união de territórios, passa de um país praticamente agrário para a segunda maior potência do mundo em poucos anos. Então, peraí, não deu certo? Como assim não deu certo? Ela obriga os Estados Unidos a acelerar a questão espacial, porque eles estão dominando. A única coisa que os Estados Unidos fez antes da União Soviética foi pisar na Lua. A União Soviética já tinha colocado satélite, já tinha mandado bicho para o espaço, já tinha mandado gente para o espaço, colocado descido uma nave na Lua, tal, feito um monte de coisa. Aí os caras chegaram lá, colocaram o pé, nossa, ganhamos, tal. E desde o surgimento da União Soviética, tem a criação da CIA pelos Estados Unidos, existe toda uma força das potências imperialistas para impedir essas experiências de continuarem ocorrendo com liberdade. Né? E lembrando que a Rússia, a União Soviética, após a Revolução, ainda tem uma guerra civil de outros países tentando voltar ao regime anterior. Né? Outros países veem o que está acontecendo na Rússia e falam, não. Eles invadem, tem guerra, tem treta, quer dizer, os caras já atrapalham desde o começo. E mesmo assim a União Soviética se mantém. Então, desde então, existe ali tanto uma guerra no sentido não direta, né? Mas em outros territórios, como nas Coreias, em outros países que são aliados de um ou outro. Né? Tem o caso lá que os Estados Unidos colocou bombas perto da União Soviética, ela foi lá e colocou bomba em Cuba. Aí eles pararam de papo e aí cada um tirou suas bombas. Então, desde então, há toda ali, tem livros falando sobre isso, todo um investimento em guerra híbrida, por exemplo, para derrubar a União Soviética e as experiências socialistas. Né? E aí eu coloco, se o socialismo sempre dá errado, se ele sempre dá um problema, por que existe esse movimento? Porque os Estados Unidos barra Cuba de avanços com embargos econômicos? Só deixa lá, deixa os caras livres aí, dá merda, não precisa fazer nada. Por que será? Porque os Estados Unidos cria embargo contra a própria Rússia, contra a China, contra a Venezuela, Coreia do Norte. Você vê que a coisa é muito complexa para ser simplesmente comentáriozinhos de Twitter, grupinhos de WhatsApp, Facebook e tudo mais. Vocês veem, o Vietnã teve ali a guerra entre ali, o pessoal do Vietnã. Os Estados Unidos se envolveu, tacou napalm e outras armas no Vietnã, que crianças ainda nascem com problemas decorrência a isso. Nossa, Estados Unidos não tá ligando para o socialismo. Não, deixa lá, não, quer dizer, e perdeu, né? Lembramos que eles perderam. Tem os embargos em Cuba. Que a Coreia do Norte é fechada. Por que será? Será que quando teve as guerras da Coreia, os Estados Unidos passou o país de bomba? Praticamente terraplanou o país, derrubou tudo que é prédio do país. Vocês querem que os caras fiquem de boa com isso? Não, vamos... E o mundo no geral cagou para isso. Né? Diferente de quando os Estados Unidos está com uma bomba no Japão e ele foi lá, investiu e pipipi, não sei o que. Foda-se a Coreia do Norte. Foda-se o Vietnã. Acho que esses fodas que me ferram nos meus vídeos, né? Então, o primeiro passo que eu quero colocar é que as questões são muito mais complexas do que simplesmente um bocó fala. A história é muito mais profunda, não é só um ponto, são vários. Até discutir esses dias com meu irmão sobre a questão que um amigo dele falou que o Mao era um ditador. Eu falei, qual que é a referência? Qual que é o modelo que ele quer comparar?
Em Roma tinha ditadores. Isso quer dizer que de todo ditador é mau? Né? As experiências, por exemplo, no Brasil de ditadores foram uma merda? Sim. Quer dizer que por acaso a democracia também foi linda? Em alguns casos não. Então também é algo muito complexo. Né? É algo que exige peso na questão do estudo. Tá? Então, para a gente não fugir muito do tema do Last of Us, lá é comunismo? Sim e não. Pode ser. Entendeu? Precisa chegar ao fim do mundo, não sei o que, para o comunismo dar certo? Vejo por outro lado. Precisou foder tudo, o mundo quase acabar, para as pessoas perceberem que se elas não se unirem, criarem um sistema de coletivo de bem-estar, elas morrem. Né? Tem uma frase que diz socialismo ou barbárie. Tem ali e tem a barbárie fora. Simples. E aí os caras falam, tem que ficar ali afastado. Sim, tem que ficar ali afastado, porque os canalhas em volta vão tentar destruir aquilo. Como os países tentam destruir as experiências socialistas. Sempre, sempre, sempre. Entendeu? Novamente, porque esses países não deixam Cuba em paz? Né? Cuba estava avançando tranquilamente enquanto tinha a União Soviética ali dando apoio. Porque a Rússia, os Estados Unidos olhar para a União Soviética, você não vai poder mais comercializar comigo. A União Soviética olhava, beleza, chapa, tô nem aí. A Rússia, provando até que não é socialista, não é comunista, ajuda um pouco, mas não faz o mesmo. China, a mesma coisa. Entendeu? Ah, lá não tem nem celular. Como vai ter celular se não tem produto, matéria-prima, o lítio? Né? Mas pro senhor Elon Musk, eles vão dar golpe em qualquer lugar para pegar o lítio, como na Bolívia. Né? Quer dizer que os produtores do Last of Us são comunistas, são socialistas? Não sei dizer, não conheço eles. Talvez estejam fazendo uma crítica ao capitalismo, possivelmente. Entendeu? Porque críticas estão ali exatamente para isso. Né? Eles podem até ser pró-capitalismo e estão aproveitando aquilo para criticar para que o capitalismo se mantenha. Não sei. Mas não é simplesmente essas bobeiras que a gente está lendo. Né? Então vamos aproveitar os próximos capítulos. Vamos ver se eles vão causar mais. Primeiro teve a questão de um casal LGBT que deixou Nedaiada conservadora brava, e agora os reacionários liberal tão bravos porque falou de comunismo. É uma tristeza, mas ao mesmo tempo é engraçado, porque Venezuela Cholar sempre é engraçado. Sim, é engraçado. Tá bom? Então é isso. Vou deixar alguns links aqui nos comentários para vocês conhecerem outras pessoas. Estudem. Para vocês, não precisa ser para dar aulinha, para ser um explicador grandioso. Senta, estuda, conheça. Isso não quer dizer que você vai virar comunista, não. Talvez até vire. Né? Mas para que você entenda que o mundinho que a gente aprendeu na escola, vendo filme e tudo mais, está muito longe do que realmente é. Pontua até uma questão. É interessante. Só para terminar. Tem um filme, O Circo, um filme russo, onde uma mulher está sendo chantageada por um cara, que a mulher foge para a Rússia e um americano está chantageando ela porque ela tem um filho negro, se envolveu com um homem negro. E no final do filme ele chega lá, essa mulher é uma pecadora, é uma criminosa que tem um filho negro, se deitou com um negro. E as pessoas no filme, né? Ela, e aí? Qual o problema? Cuida da tua vida, irmão. Deixa a mulher em paz. Entendeu? Porque lá não tinha esse conceito. Né? Não era um país imperialista colonizador como a gente está acostumado. Procurem isso. O Circo, um filme russo. Tá bom? Até mais, minha gente. Valeu!